Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: existem muitos dons que o Espírito Santo produz e devemos usá-los para edificar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está em nós, nós adquirimos capacidades que antes nós não tínhamos. E isso Deus chama na palavra de dons. Então, quando eu começo a adquirir sabedoria, isso é um dom. Existe o dom do conhecimento, que é quando eu consigo olhar minha vida no passado e entender por que as coisas elas deram errados. E dentre tantos dons, temos o dom da fé, o dom da profecia, o dom de pregar a palavra de Deus, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretar as línguas estranhas, o dom de servir. Então, também temos o dom da cura e o dom de fazer milagres. Então, são diversos dons que Deus usa para edificar as pessoas, edificar a igreja, e assim outras pessoas possam crer no Senhor. Só que, bem lá atrás, quando eu pensava a respeito do poder do Espírito Santo, eu orava para Deus para que Ele pudesse me dar o dom de fazer milagres. Nossa, eu ficava encantado quando eu olhava Jesus passando e as pessoas sendo curadas, e eu ficava pensando, falei, nossa, se eu tivesse esse dom, as outras pessoas iam ver que a minha fé é muito grande. Então você vê que o motivo de eu querer um dom não era para que Deus fosse exaltado, mas para que as pessoas pudessem me ver. E aqui começa sempre o problema da crença quando ela está errada. Eu não queria um dom pelas razões certas. Aliás, eu nem sei se esse dom era da vontade de Deus. E eu nem sei se esse foi o dom que Deus realmente me deu. Porque quando a gente para pensar que nós somos curados na nossa alma, então realmente, existe algo acontecendo, mas diferente do que eu imaginava. E aqui a gente pode voltar lá na parábola, né? Nós podemos voltar lá na passagem aonde o jovem é descido sobre o telhado e Jesus diz para ele, olha, os seus pecados estão perdoados. Mas com certeza não era isso que ele queria. E depois Jesus diz, pega a tua cama e anda. Então, sem a cura da alma, não existe a cura do corpo, porque o corpo está somatizando todo o pecado que existe na alma. Só que esse discernimento espiritual, que também é um dom, nós só vamos adquirindo ele com o tempo, com uma maturidade espiritual. E a gente olha lá a igreja de Corinto. Todas aquelas igrejas, no começo, elas foram formadas, mas ninguém tinha muito conhecimento, nem tinha muita sabedoria. Então os dons eles estavam sendo manifestados, mas ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. E existe um dom daquela época que existe até hoje, que é o dom de falar em línguas estranhas. Então você vai, é mais comum em igreja evangélica, em algumas delas, não em todas, que eles focam muito nisso. Você não entende nada, você vê as pessoas fazendo um som com a boca. Será que aquilo é para ser feito? Será que a Bíblia fala sobre esse dom? Como que esse dom ele deve ser usado? A Bíblia, ela explica sobre tudo. Tudo. Você já me viu falando em línguas estranhas? Não. Sabe por quê? Porque é um dom como aquele que eu estava dizendo para você. Se for para alguém ouvir e não entender nada, se for para alguém ouvir e não edificar, ela não descobrir quem é Jesus, eu não devo usar esse dom. É a mesma vaidade lá de trás que eu queria ter um dom para que as outras pessoas pudessem ver. Então, para mim, é a mesma forma quando um fariseu ora de pé numa praça, querendo que as pessoas o vejam. Ou quando você ajuda alguém e essa pessoa... E eu vou lá e falo, olha quem eu ajudei. Então, se é o Espírito Santo que está me conduzindo a fazer isso, ele não vai quebrar as próprias regras. Ele vai respeitar aquilo que está na palavra, mas se é a minha vaidade, e se eu prego por vaidade, edifica a vida de quem? Cura a vida de quem?
E é por isso que nós vemos também essas igrejas combinando milagres e curas, porque Jesus não está ali dentro. Jesus não está ali arrecadando, Jesus não está passando a sacolinha para pegar mais dinheiro. É por isso que nós não vemos mais milagres dentro da igreja, mas no povo de Deus, nas pessoas que se arrependem, sim. Nós vemos os dons se manifestando fora. E eu tenho que ter maturidade para tentar entender que talvez o lugar que eu estou não esteja fazendo aquilo que é direito. E se eu não conheço a palavra, como que eu vou saber o que é direito? Você pode achar que eu fico falando mal da igreja. Nossa, eu não estou falando nada. Eu estou lendo a palavra de Deus e estou vendo o que fazem e o que deixam de fazer. O que Deus disse que as pessoas que não têm o Espírito Santo fariam, os falsos profetas. Agora, sempre o errado sou eu que leio a palavra. Certo é quem não lê a palavra e vive no meio da escuridão. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 14, versículo 16 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Então, quem está conversando conosco aqui? Paulo, e ele está falando exatamente sobre o dom de falar em línguas estranhas, porque estava fugindo de controle. Ao invés das pessoas elas estarem pregando a palavra, estava todo mundo falando em língua estranha. Então você imagina você chegar dentro de um lugar onde você não entende nada. É como a nossa querida missa antiga em latim. Você ia lá na missa, sentava no banco e ficava ali ouvindo em latim a missa sendo rezada. E só. E no final, quando falava amém, você repetia o amém. Só que como sempre os ritos eram os mesmos, estava tranquilo. Você sabia que uma hora sentar, outra hora levantar, depois vinha o sinarzinho, depois vinha isso, e pega na mão do irmão, e não sei o quê. Amém, tchau, fui embora. Recebeu o quê? Não recebeu nada. Faz diferença? Para a igreja não. Por quê? Você tinha que pagar o dízimo ali, você já pagou, foi embora. A tradução pro português, né, da Bíblia que nós conhecemos, segundo o Google, porque eu também não estava lá, foi em 1962 que eles tiraram do latim a primeira tradução da Bíblia católica e colocaram no português que a gente entende. E foi a partir daí também que eles começaram a rezar a missa na nossa língua, que nós possamos entender. E a reforma protestante também foi traduzir a Bíblia do latim, se eu não me engano, para o alemão. Então, veja que eles não queriam que a palavra de Deus fosse traduzida para que as pessoas pudessem entender e, entendendo, ver-se o tamanho da heresia que estava sendo feita. E até hoje, mesmo traduzida e mesmo sendo pregada, prega-se o que se convém. Você conhece a Bíblia inteira? Já leu a palavra de Deus inteira, de forma integral? Ah, não li. Você lê uma tradução a qual dá para você entender ou você lê com as línguas estranhas? Porque para mim eu também consigo olhar aquelas palavras estranhas que eu nem sei o que significa, que está numa linguagem que é totalmente inusual. Ninguém fala daquele jeito. Você sabe, se alguém falar daquele jeito, você sabe que a pessoa tem um problema, porque ninguém conversa daquele jeito. Então, por que não usar uma palavra onde uma pessoa simples possa entender o que você está falando, possa entender o que você está pregando? E Paulo, ele exortava a igreja. Exortar o que? É corrigir. Vocês estão querendo servir a Deus? Ou vocês estão querendo servir a vocês mesmos? Você quer fazer a competição para ver qual é a igreja que fala a língua mais estranha, mais bonita? O que isso se aproveita para Deus? Se você dá graças a Deus em línguas estranhas. Então olha como ele está citando um exemplo de uma coisa que acontecia. Você imagina, eu fico me colocando, eu ateu lá no começo, dentro de um lugar onde as pessoas eu não consigo entender nada do que elas falam. Elas não estão falando um idioma diferente, elas estão falando cada um a sua própria língua. E eu consigo entender também isso.
essa manifestação, porque se é o Espírito Santo que toma os meus pensamentos, ele vai falar do jeito que ele quiser. Beleza, mas será que se ele estivesse falando para edificar outra pessoa, ele ia falar a um ponto a outra pessoa não poder entender? Será que se ele estivesse profetizando alguma coisa, ele ia fazer de tal forma que a outra pessoa não possa receber a mensagem que vem de Deus? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido isso. Como é que uma pessoa simples que tiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Não vai. E ele fala, olha, vocês querem falar em língua estranha? No máximo 1, 2, 3 pessoas. Mas que tem alguém para traduzir, senão não adianta nada. Não adianta nada. Então faz sentido eu ficar trazendo outras línguas para dentro da igreja? Ah, é bonito, passa, nossa, estou tomado pelo Espírito Santo, veja. Eu não sei, não tem ninguém para traduzir o que você fala, eu nem faço ideia do que você está falando, e todas as vezes eles repetem o mesmo som. E nós sabemos que o nosso vocabulário, até mesmo quando você ouve em aramaico Pai Nosso, ele não é a mesma palavra repetida o tempo todo. Tem sons, tem nuances. Então, observar tudo e ficar com o que é bom, né? Isso que Deus me ensinou na palavra de Deus. E se eu não consigo ver a palavra sendo cumprida, como é que eu posso ver o Espírito Santo orando em línguas dentro daquele lugar? Eu sempre tive a preocupação de fazer exatamente isso, mas eu não trouxe essa passagem dessa forma. Quando eu interpretei para mim as línguas estranhas, eu trago como se fossem as Bíblias também, que estão numa linguagem onde ninguém entende. Ninguém. Você pode pegar, eu sempre tenho o costume de quando eu leio a tradução NTLH, que é a que nós usamos, eu vou nas outras traduções para ver como está escrito aquilo. Tem vezes que está escrito uma coisa em meia dúzia de linha, extremamente pequeno, que não dá para você entender, ou estão usando palavras que eu também não faço a menor ideia do que tenha escrito ou do que seja, né? Então deixa totalmente uma margem para interpretações, para me forçar uma narrativa, alguma coisa. Cara, qual é o sentido disso? Qual que é a vontade? Ah, mas é que eu gosto dessa porque eu sempre ouvi essa. Eu gosto de entender, eu não gosto da palavra por si, eu gosto de entender. Eu gosto de ver que o dom de Deus está em mim, que o conhecimento de Deus está em mim, que a sabedoria, eu gosto de ver a minha fé aumentando. Eu gosto de sentir o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Então eu tenho que ver se o que eu gosto está edificando a minha vida e edifica a vida de outras pessoas ou não edifica nada. Então eu vou ficar aqui falando palavra estranha aqui, eu não vou imitar o som porque isso é desrespeitoso, mas... Sabe, a troco de quê? Porque eu vi alguém fazendo e eu aprendi o mesmo som? Não, eu estava ouvindo uma música de uma cantora famosa e ela faz, e aí eu não faço. Vocês vão me perdoar, eu não faço. Eu não faço. Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. E isso é uma verdade. Se eu estou pregando é para quê? É para edificar a pessoa, é para que ela comece a ter discernimento, é para que ela comece a pensar, é para que ela possa receber o Espírito Santo, é para que ela possa enxergar o quê? O pecado. A palavra ela serve para enxergar o nosso pecado, não é para ser gostoso. É para que eu possa me arrepender e através do arrependimento eu possa ser salvo por Jesus Cristo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Em outras traduções fala que essa pessoa ela não será edificada. Não vai construir nada dentro da pessoa, não vai trazer uma base sólida, não vai ajudar em nada. E tem gente que sente falta se não tem. Daqui um pouco um começa a tocar, o outro já levanta a mão, um dá glória a Deus, um já começa a rodar, o outro sapateia, o outro já ora em língua, já... Se não tiver isso, o culto não tem a presença de Deus? Eu achei que o culto era quando nós saíssemos da igreja, não quando nós estivéssemos lá. É ali que eu quero ver o culto. Cadê os teus frutos? O que você faz quando você sai da igreja? Durante todo o dia, Jesus tem um tempo na tua vida? Você lê a palavra de Deus todos os dias? Gosta de um sertanejo, de um rockinho, né? Gosta de um eletrônico, de um funk, descer até o chão, né? Bibibi. Mas lá no sábado, no domingo é crentão. Nossa, ó a minha saia aqui, ó meu terno. Ó, tô de terno aqui, ó. Eu não uso terno também, não. Se você me olhar, você não vai falar que eu sou crente, não. Sou reconhecido pelo meu comportamento. Eu não sou reconhecido pela minha roupa. Eu não preciso de algo exterior chancelando aquilo que eu sou.
Mas se eu abrir a boca onde eu tiver, tenho certeza que quem conhece a palavra vai saber que está dentro do meu coração. Mas não vai ver o que as igrejas fazem, não. Vai ver o que Jesus faz. Isso quer dizer que eu sou melhor? Não. Não. Eu não venho aqui me colocar como melhor que ninguém. Eu sou um lixo, eu sempre falo isso. Porque eu não estou aqui pregando por vaidade. Eu estou preocupado com as pessoas que estão sofrendo. Eu estou preocupado com as pessoas que vivem na escuridão e que não têm um dinheiro para poder fazer um tratamento, né? Para poder fugir e comprar um remédio. É com esse que eu estou preocupado. Estou preocupado com as pessoas que não têm voz, que não têm com quem falar. É esse que eu estou preocupado. Com aqueles que foram esquecidos, que foram humilhados, que foram pisados, que já não tem mais força. Esse é que eu estou preocupado. Tem gente que não, está preocupado com a roupa, está preocupado com isso, está preocupado com si mesmo, está preocupado com os outros. Que amor é esse? Que amor é esse que só cuida de si mesmo? Isso não é amor de Deus, não. Isso daí não vem de Deus, não. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. E olha que coisa interessante. Se ele precisou citar que ele fala em línguas estranhas e fala melhor do que eles, é sinal que quando ele estava com eles, ele não usou esse dom junto. Então veja que ele consegue reconhecer que ele vê o dom de línguas estranhas lá, que ele mesmo tem esse dom aperfeiçoado, mas nem por isso ele usa esse dom porque não edifica a igreja em nada. Então, ainda que eu tenha uma qualidade, ou ainda que eu tenha uma virtude que não vai edificar aquilo, para que eu vou usar? Tem pessoas que não adianta eu demonstrar conhecimento. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de um exemplo, elas precisam de um testemunho. Então, dá pra gente usar a palavra da forma certa em cada momento. Se a pessoa está ali gatilhada, não adianta eu ficar trazendo o evangelho inteiro, ela não se arrependeu ainda. Ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o dom de sabedoria, ela não tem o dom de conhecimento, ela não tem o dom da fé, ela não tem o dom nenhum, ela não tem fruto nenhum, ela está na completa escuridão. Como que eu posso falar na escuridão, querer explicar para as pessoas o que são as cores? Olha, nós temos a cor amarela, você está vendo ali? Não, eu estou na escuridão, meu querido. Na escuridão não existe cor, é só preto, só. Não, mas quando você for ver, cara, eu não estou vendo nada. Como que eu saio daqui? Como que eu abro meu olho espiritual? Você entende que cada coisa precisa ser pregada de uma forma que possa edificar e ajudar outra pessoa. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Olha a preocupação dele. É que as pessoas reconheçam que Paulo é um excelente orador? Não. É que as pessoas entendam o que ele diz. Adianta, veja que tem pastor na internet, no YouTube, nossa, parece uma aula de história, não, porque era assim, não, porque era... Cara, o que isso aproveita para Deus? Uma pessoa que está ali com depressão, sofrendo. Será que o Espírito Santo pregaria desse jeito? Ou será que ele ficou estudando e fazendo? Por isso que eu gosto desse jeito que a gente faz. Eu acordo, vou lá, pego aqui a Bíblia, bom, é isso que nós vamos falar, vem aqui, fala o que está dentro do coração. E com o tempo só vai melhorando, por quê? Quanto mais nós vamos lendo a Bíblia todo dia, vamos ouvindo partilha, vamos ouvindo os irmãos, vamos sendo edificados e vamos fazendo, nós vamos construindo a nossa fé ao longo do dia. Não é uma coisa que eu faço para estudar, eu preciso estudar para te responder. Não, tá dentro de mim, tá dentro do meu coração, tá na minha vida, é o que eu vivo. Não é uma coisa que eu preparo um dia. Olha, eu vou preparar a pregação. Então, nossa, estamos preparando há 1620 horas. A gente tem que aprender a preparar, hein? É na simplicidade. Se errou, não volto. Vou voltar para colocar porque o começo não ficou muito firme. Acabei de acordar. Tá de madrugada, tá todo mundo dormindo. Eu tô acordado. Não tem ninguém. Não tem um passarinho piando, não tem nada. A única coisa que eu vejo é que às vezes tem a lua. E a gente olha a lua e vê a luz. E o quanto devia fazer diferença na madrugada daquelas pessoas poder ter a lua. Eles não tinham nada. Era uma vida totalmente diferente da nossa. Se a gente continua lá em 1 Coríntios 14, versículo 23 a 25, a palavra do Senhor ela diz assim: imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do quê?
do seu pecado. Entendi. E ele será julgado pelo que ouvir, os seus pensamentos secretos serão revelados, e ela vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Então é a continuação do versículo de cima, da mesma discussão sobre a oração em línguas. E não faz te lembrar também a mesma coisa? Você imagina nós lá em 1900 e bolinha, entrando dentro de uma igreja e tá todo mundo falando em latim lá dentro, pregando em latim? O que aquilo vai adiantar para minha vida? Dá para entender por que ficaram tanto tempo fazendo isso e deixando a Bíblia escrita nessa linguagem? Não tem o menor sentido, eu não consigo entender, eu não consigo ver sentido. Se a ideia é pregar a palavra de Deus e ensinar as pessoas sobre o Evangelho, por que não deixar cada um ler? Você percebe que a maldade está na própria... Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. E por que me negaram o conhecimento? Por quê? Por quê? Por que não usar a linguagem mais fácil? Por que continuar usando também essas línguas estranhas? Vai falar que não é língua estranha? Você vai pegar a Bíblia e vai falar que você entende 100%, que você é culto. É a mesma coisa que você pegar um processo. Essas coisas de juiz, de direito, de coisa, não dá pra entender nada. Ai, vossa excelentíssima, de não sei o quê, bibibi. Aí no fim é o quê? O que tá? Vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo. Floreou, e no fim é a mesma coisa. Parece que não quer que as pessoas entendam, sabe? Não quer que você entenda. Se eu não posso entender o que é certo e o que é errado, você acha que eu vou cometer muito mais coisas certas ou vou fazer coisas erradas? Se eu não consigo ter o mínimo de sabedoria, o mínimo de entendimento, e é por isso que eu falo que a Bíblia é um livro que se discerne através do Espírito Santo. Aí a pessoa lê uma Bíblia que não entende nada e vai ler a nota de rodapé, que é o viés de quem escreveu. Se for um cara da igreja que ele quer fortalecer o dízimo da igreja, ele vai ficar colocando tudo na nota de rodapé sobre o dízimo. Nós temos passagens específicas sobre o dízimo. Nós temos passagens específicas sobre tudo. Só que elas não colaboram com as narrativas que estão sendo usadas. E aí, você conhece? Você já leu? Não leu? Então Paulo ele se coloca num exemplo. Imagine que a igreja esteja reunida. Então beleza, estamos lá. Tá todo mundo reunido e todos começam a falar em línguas estranhas. Então você tá aquela maluquice lá de falando para um lado e falando para o outro, ninguém falando nada que se aproveita a quem não entende ou a quem interprete. Talvez você possa estar ali emocionado, beleza, mas olha a preocupação dele, passar a mensagem adiante. Passar a mensagem adiante. O evangelho ele serve para ser passado adiante. Você lê na sua casa para passar ele adiante. Você tem um testemunho para passar ele adiante. E é isso. Todos nós vamos passar o evangelho adiante. Não é para ficar preso dentro da minha casa, nem dentro do meu coração e nem nada. Só que aqui também tem um problema. Vamos imaginar que eu nunca li a Bíblia e o que eu sei de Jesus eu vi no The Chosen. Tá tudo errado. Tem coisas que são iguais? Tem. Tem muita coisa ali que é diferente, é viagem e é alucinação. Eu vi a novela da Record. Tem coisa que aconteceu? O grosso. Muita coisa ali é alegoria, que não tem nada a ver. Não está nem escrito. Você já sabe disso? Não sei. Então não posso assistir? Eu assistiria. Eu não assisto. Mas se eu fosse assistir, eu leria a palavra primeiro. Porque não tem o menor sentido você não querer conhecer a palavra para querer ficar procurando alegoria. Deus não é entretenimento. Eu não preciso chegar a ter luzinha piscando, rodando, a parede preta, não sei o que, neurolinguística e emoção e ninini, e não sei. Não tem nada disso, é espiritual. Eu não sei se está procurando Deus no lugar errado. Tua vaidade está levando você pro inferno. Só. Mas como que você pode falar isso? Você anda triste? Você tem ansiedade? Você sente medo? Você tem aflição? Sente cansado? Sobrecarregado? Você falar para mim que todo mundo sente? Eu concordo. Todo mundo que não tem o Espírito Santo, porque eu tirei todos os frutos do Espírito Santo. Veja, quando não tem Deus, meu amor, esquece, não tem luz. Acabou. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, olha a preocupação que ele tem. É com quem está dentro da igreja, não é com quem está fora.
O amor é para quem está fora, não é para quem está dentro. É a mesma preocupação que Jesus tinha, salvar os doentes, salvar os perdidos. Paulo tem o mesmo pensamento de Cristo. Qual é o teu pensamento? Você vê que eu estou acordando para pegar os descrentes. Estou acordando para pegar os perdidos, aqueles que não vão na igreja. Os caras da igreja só batem em mim, só bate. Eu estou preocupado? Não estou querendo conquistar vocês. Meu chamado não é para vocês. Eu quero ver quando Jesus chegar e cobrar. Eu tenho certeza que aqueles que Deus tem colocado para mim, que tem lido a palavra, Jesus vai olhar e falar: rapaz, a molecada aí tá poderosa aí, hein? Tá com conhecimento aí, tá com a sabedoria, tá com a fé. Estão vivendo fora o que os de dentro não vivem. Olha só que gostoso. Eu tenho certeza. Será que vão dizer que vocês estão loucos? Com certeza. Se eu entrasse numa igreja e visse só nego falando em língua estranha, com certeza eu ia achar que aquilo tá louco. E eu tenho que olhar se a minha vida também não é essa loucura de línguas estranhas, né? Nossa, mas é o irmão da igreja, aquele que tá muito doido ali, aquele que usa droga, comigo é da igreja, não é, irmãozinho? É, aquele muito doido, né? Aquele que fuma, aquele que come descompensado, aquele que fica falando mal dos outros, aquele que faz fofoca, é o do filtro ali que não tem mais nem poro na cara. É, aquele lá mesmo, rapaz do céu, hein? Eu não vejo problema nenhum em ter tatuagem, não vejo problema nenhum em usar roupa normal, não vejo problema nenhum em nada. Pra mim isso não tem problema nenhum. Nenhum. O problema é a mentira. O problema é a inveja, o problema é a fofoca. As outras coisas Deus ele muda de dentro para fora. Logo começa a te incomodar, mas se para você só se incomoda com isso, se isso para você é religiosidade, é passar um aspecto de que, nossa, olha como eu sou santo, para mim já começou lá no lugar errado. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. Olha a diferença. O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas. O que mudou? O comportamento. Estão preocupados em falar língua estranha? Não, estão preocupados em pregar a mensagem de Deus. Então chega um descrente aonde a mensagem de Deus ela está sendo pregada de forma simples, porque ele coloca ou é descrente ou uma pessoa simples. Adianta ficar falando com línguas muito difíceis? Por isso que eu falo, a Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela encaixa perfeitamente, porque qualquer pessoa, desde alguém que tenha um bom estudo, alguém que seja simples, que tenha dificuldade de ler, ela consegue entender o que está sendo dito. Isso é o importante, eu ter a vontade de entender aquilo que Jesus diz, do que eu entendendo incompleto e aquilo me desmotivando, porque eu não consigo trazer aquilo para a minha vida. Ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e para que serve a palavra de Deus e se convencer do seu pecado. Quem me convence do pecado é a palavra de Deus. Então, quando eu vou lendo a palavra, eu vou encontrando o meu pecado e vou sentindo vergonha das coisas que eu faço. E junto com a vergonha vem o arrependimento. E junto com o arrependimento vem a confissão de culpa. E junto com a confissão de culpa, eu começo a olhar a minha vida e falar, bom, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais fazer isso. Então a gente substitui no lugar desse comportamento a oração, o louvor, a adoração, a leitura da palavra. E assim, tudo isso que nos escravizava vem saindo da nossa vida e vem entrando no lugar o quê? O amor. E o que é o amor? É você se importar com as outras pessoas. Tá difícil? É a palavra. Tá vendo? É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Você pode estar dentro da igreja. Se a igreja não fizer o que é certo, não edifica a vida de ninguém. Tá um exemplo muito claro disso. E a pergunta é, por que você frequenta tanto tempo, tua vida nunca foi edificada, a tal ponto das pessoas saírem da igreja, elas se desviarem. E ela será julgado pelo que ouvir. Então olha que ela mesma vai se julgar, não é os outros que vão julgar ela. O próprio Espírito Santo que está nos pensamentos dela e os seus pensamentos, de novo. Ontem nós falamos dos pensamentos, hoje de novo. Secretos serão revelados. Então Deus vai trazer o conhecimento, a razão do que estava ali acontecendo.
e ela vai se ajoelhar e adorar a Deus. Que é o que a gente faz, agradece a Deus, chora, pede perdão, pede desculpa, pede força. Deus está mesmo no meio de vocês. Como que ela recebeu o Senhor? Através da palavra. Tá difícil de entender que o segredo é a palavra? E a palavra ela vai brigar dentro dos nossos pensamentos, que é uma batalha espiritual que acontece na nossa mente. Se você não lê a palavra, você já perdeu, você não tem arma nenhuma, você não tem bagagem espiritual, você não vai receber nenhum dom, você não vai ter nenhum fruto, você não vai ter nada. E aí você vai ficar escravo de medicamento, escravo de terapia, escravo de análise de pessoa, escravo de Google, de ficar pesquisando. E só isso, é isso que você quer? Quer continuar sendo escravizado, você continua. Senão você começa lendo a palavra de Deus na sua casa, todos os dias, de forma sequencial no Novo Testamento, pelo menos umas 3 vezes antes de você quiser ler o Antigo. E assim a tua vida ela vai ser edificada, você vai se arrepender, o seu coração vai se converter. E assim nós vamos seguindo e buscando o Senhor, cada dia mais, em verdade, em espírito, com temor ao Senhor, com respeito. E os dons eles vão se manifestando. Então, aparentemente, um bom dom seria o da cura. Mas a cura da alma ela é muito melhor do que a cura do corpo. Porque a cura da alma nos leva à eternidade e traz paz do espírito. A cura do corpo só dá mais uma chance para a gente continuar somatizando as coisas na nossa vida. Então, o importante dessa vida não é quanto tempo eu vivo, mas é se Jesus vive em mim e se eu morri crendo no Senhor, para que assim a eternidade, todos nós possamos passar juntos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te consolar, que nós possamos aceitar a vontade de Deus, que ela é soberana sobre a nossa. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu tempo, cada coisa tem o seu momento. Nem sempre eu tenho sabedoria para aceitar as coisas, mas a palavra ela me torna capaz. A fé que eu tenho em Jesus Cristo e a confiança que eu tenho no Senhor, ela me sustenta. A esperança me faz esperar até o momento ao qual o Senhor me chamar de volta. Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para ser sal, para ser luz. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus para todos aqueles que não tiveram a oportunidade, para as pessoas simples, para os descrentes, sem briga, sem desentendimento, mas sempre com amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.